Esse vídeo é sobre suicídio. Afinal de contas, a gente está no Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Mas quem disse que para falar desse tema precisa ser desse jeito? Tira essa sombra aqui da minha cara, abre esse foco e vamos conversar um papo de prevenção sobre isso. Mas afinal de contas, por que a gente tem que falar desse tema de uma forma mais leve, né? A gente precisa entender que suicídio, gente, hoje é uma patologia, uma derivação de quadros patológicos, doenças psiquiátricas, é uma evolução e que ataca principalmente os jovens. O suicídio hoje, no Brasil, é a segunda principal causa de morte entre os jovens, entre os adultos jovens. Isso é pouco divulgado, isso é pouco falado, até porque existem algumas sanções de lei que não permitem divulgação de alguns tipos de informações. Mas isso precisa ser muito discutido, porque assim como outras doenças, existe uma prevenção muito eficiente para isso, tá? Mas como que eu vou saber quando prevenir se eu não sei nem identificar? Então é para isso que a gente está aqui agora, tá? A gente vai conversar e eu vou explicar para vocês alguns pontos de como identificar aquela pessoa que já apresenta alguns sinais e o que fazer quando você estiver diante desse tipo de paciente, desse tipo de pessoa, tá? Normalmente, essa pessoa que vai começar a apresentar sintomas ou ideações suicidas, né? Aquela ideia de tirar a própria vida, ela vai enviar alguns sinais. Então, primeiro a gente precisa entender que existem alguns quadros que nos apresentam um maior fator de risco para o desenvolvimento do suicídio, né? Eles são o transtorno afetivo bipolar, transtorno depressivo maior, alguns quadros de esquizofrenia. Então, se a pessoa já tem esse diagnóstico, ela já tem uma predisposição maior para esse desenvolvimento. Não, mas eu conheço uma pessoa que tirou a própria vida e ela não apresentava nenhum sinal. Não é bem assim. Ela demonstrou alguns sinais. Há pessoas próximas dela que não souberam identificar, porque realmente é um assunto muito pouco falado, infelizmente. A gente só vê as pessoas baterem muito nessa tecla do suicídio agora em setembro. Durante o ano, a gente quase não vê abordagens do tipo, principalmente aqui em rede social. Existe meio que uma ideia, um misticismo em volta desse assunto, sabe? Aquilo que não pode ser falado. Mas assim como muitas doenças que matam, suicídio também precisa ser falado. Vamos lá. A exclusão social é um dos primeiros pontos, tá? Aquela pessoa que evita de comunicar, aquela pessoa que ela normalmente se isola dos ambientes sociais, aquela pessoa que vai mudar aquele fator para introversão, ela não explode com os outros, ela normalmente muda a característica e começa só a absorver aquele fator. Ela é uma pessoa que vai diminuir um pouco o fator dos cuidados pessoais, ela não vai estar se cuidando tão bem, porque para ela essa questão de manutenção já está ficando um pouco sem sentido, porque ela já está pensando em tirar a própria vida, né? E ela vai dar alguns realces, né? Algumas frases são muito características. Então você observou que alguém está apresentando esses sintomas e você se aproximou para conversar. E fulano, como é que você tá? Tô sentindo que você tá meio calado. O que tá acontecendo? Cara, sei lá, essa minha vida já tá meio sem sentido. Acende o alerta, tá? Ou, cara, às vezes eu tinha vontade de sumir. Tirando mãe, né? Que toda mãe fala isso quando pega uma bagunça em casa. Nossa, mãe, às vezes eu tenho vontade de sumir. Tirando a mãe quando fala esse tipo de coisa, se sua mãe estiver brigando com você. Essa frase de, às vezes eu tenho vontade de sumir. Às vezes eu tenho vontade de acabar com essa dor. Atenção, para você que já teve esses pensamentos do tipo, a dor que você sente, que por muitas vezes você tenta matar a dor, não é matar você, não é tirar a sua própria vida, é tirar a dor. E tem sim uma possibilidade muito grande de a gente conseguir tirar essa dor. Se você identificou alguém assim, ou se você se identifica nesse momento dessa forma, com pensamentos aleatórios de tirar a própria vida, ou que nada na sua vida tem dado certo, e você pensa de algumas vezes acabar com a sua vida porque você é um peso para outras pessoas. Não existe isso, tá, gente? Esse fator faz parte do quadro patológico, faz parte da doença, você pensar que você é um peso na vida das outras pessoas. Entenda, você não é, você só precisa de ajuda profissional, tá ok?
Com o uso de medicamento, psicoterapia, a gente consegue amenizar essa dor e reverter muitas vezes esse quadro de pensamento que você tem. A gente precisa entender que toda pessoa que já tentou ou pensou em suicídio, de 10 pessoas que tentam, só uma realmente vai a óbito. Então a gente tem 90% de recuperação desses pacientes. Olha que bacana isso, né? Então a gente consegue fazer uma reversão muito boa dos quadros da doença em si, né? Que é esse fator de prevenção. Então a gente precisa estar mais alerta. Quando uma pessoa envia um sinal desse, um pedido de socorro, atenção, porque aquele momento é o momento que ela está te pedindo ajuda para você estender a mão. E aí também, gente, não venham com aquela ideia de não, mano, você não pode pensar esse tipo de coisa, e as pessoas batem muito na religião, né? Deus não vai ficar satisfeito com você, ou por que você tá pensando isso se você tem tudo? Olha, não é o que a pessoa tem ou no que ela crê que leva ela a tomar uma decisão do tipo. A gente precisa entender que existe um fator fisiopatológico, ou seja, alterações que acontecem nesse próprio corpo, no corpo da pessoa, no cérebro, que vão levar ela a passos mais largos para esse tipo de decisão. Então não é simplesmente o que você vai falar ou achar que é naquela porrada, naquele choque de realidade que você vai ajudar ou salvar alguém, tá? Isso é algo que você precisa de auxílio profissional, do médico e do psicólogo, para poder estar acompanhando o quadro desse paciente, tá? Todo mundo passa por momentos muito difíceis na vida, e esses momentos difíceis tendem a causar índices de frustrações muito grandes. E quando a gente não absorve muito bem essas frustrações, elas podem acumular. E aí levar, sim, várias vezes eu cito aqui para vocês, a liberação de neurotransmissores ou a desregulação desses neurotransmissores lá no cérebro. E aí aquela ideia, aquela dor, aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela vontade de acabar com tudo, ela cresce cada vez mais. Mas atenção, a primeira ideia de tentar tirar a própria vida nunca vai partir de você, entre aspas. Vai vir como se fosse um pensamento que invadiu a sua cabeça. Tipo, e se eu acabasse com a minha vida, será que ia ficar melhor? Será que seria melhor? Se você começou a ter esse tipo de sintoma, pede ajuda. Se aproxima de alguém que você sente que pode ter esse nível de sensibilidade. É triste falar isso, né? Alguém que tem esse nível de sensibilidade, todo mundo tinha que ter essa sensibilidade, porque todo mundo passa por isso, mas o fato da gente ser uma sociedade muito machista e muito aquela ideia de o homem não chora, isso tudo é frescura, depressão não existe, a gente passa por situações do tipo. E existe uma diferença muito grande entre gerações, porque suicídio é doença de jovem. Suicídio é doença de adulto jovem. E aí existe aquele fator de gerações que, eu não posso falar com o Beltrano ou com o Ciclano, porque se eu falar para Beltrano ou para Ciclano, ele vai achar que é frescura, ou ele não vai me levar muito a sério, ou então para que eu vou falar? Ele vai falar que eu sou... que isso não é coisa de homem, enfim. E um monte de coisa que a gente está acostumado a ouvir e ouvir dos pacientes. Eu me coloco à disposição. Tá? Se você está passando por situações do tipo, comenta aqui embaixo desse vídeo, ou então vai lá no direct do Instagram, coloca lá no direct para ver de que forma que a gente pode te ajudar, de que forma que a gente pode direcionar para você alguém que possa realmente te ajudar, tá? Mas não é o fim do túnel, você não tá ali no fundo do poço, quer dizer, né? Existe sim uma luz no fim do túnel, confundir as coisas. Existe sim uma luz no fim do túnel que você pode chegar e você vai alcançar desde que você tenha os profissionais certos e tenha sabedoria para entender que aquilo não partiu diretamente de você, é algo que está acontecendo contigo, mas que a gente que tem conhecimento científico, técnico na área, consegue te ajudar. Beleza? Ninguém precisa sofrer até chegar ao suicídio. Existe prevenção, existe tratamento e é tratamento bom que funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Aciona aqui esse sininho que às vezes funciona, às vezes não, mas coloca ali que quando eu postar um outro vídeo do seu interesse, ele vai tocar lá no seu celular, na sua rede social para você ficar de olho aqui no canal. Beleza? Tamo junto, valeu!